Se alguém tivesse me dado esses conselhos antes da gente mudar pra cá, provavelmente as coisas teriam sido muito mais fáceis. E aí você pensa, caraca, eu vou ficar muito rica, eu vou voltar pro Brasil, ó, levando iPhone pra todo mundo. Essa sou eu, gente. Pra quem não me conhece, eu sou chorona. Moi, moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes de qualquer coisa, queria começar falando que vocês podem ficar meio assustados aí com o título e com a capa do vídeo, mas queria deixar claro que o objetivo do vídeo de hoje não é de forma nenhuma fazer vocês desistirem de mudar de país, tá? Até porque quem me conhece e me acompanha aqui há um tempo sabe que eu amo estar aqui, que eu não tenho a menor pretensão de voltar pro Brasil, mas eu sempre falo disso no meu Instagram e quis trazer essa discussão pra cá também, porque eu tento sempre ao máximo mostrar pra vocês a vida real, a vida como ela é. E se você já tem vontade de morar fora, seja qual for o motivo, eu espero que esse vídeo não te desmotive, mas sim te deixe ainda mais preparado em todos os sentidos pra aproveitar essa experiência da melhor forma possível. Mas antes de começar o vídeo, vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nova TechPix. Brincadeira. Estamos perto de chegar aos 500 inscritos do canal e eu quero a ajuda de vocês, então se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para me ajudar, e se você já é inscrito, já sabe, né? Compartilha meu vídeo para que mais pessoas possam chegar até aqui. Os brasileiros em geral têm muita mania de achar que tudo fora do Brasil vai ser lindo, maravilhoso, perfeito. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não é bem assim. Morar fora tem sim as suas milhões de vantagens, seus milhões de lados bons, até porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Mas as dificuldades também existem, e se você só estiver preparado para as coisas boas, a sua experiência vai ser 1000 vezes mais difícil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Muita gente acha que depois que você consegue o visto para morar em outro país, acabou o problema, tá tudo resolvido, você vai chegar no outro país, vai conseguir um emprego rapidão, porque afinal de contas você já tem experiência no Brasil, e que as coisas vão acontecer como num passe de mágica. Mas não. Inclusive, quando se fala de morar no exterior, a primeira ilusão que todo mundo tem é em relação ao dinheiro. As pessoas pensam, nossa, eu vou chegar lá, eu vou começar a ganhar em euro. E aí, se você converte o salário mínimo de euro para real, dependendo do lugar, isso dá, tipo, quase 10 mil reais. E aí você pensa, caraca, eu vou ficar muito rico, eu vou voltar pro Brasil, ó, levando iPhone pra todo mundo. Quando, na verdade, aqui no dia a dia, a gente nem faz essa conversão. Porque não faz sentido fazer essa conversão quando você mora aqui. Uma coisa que a gente sempre fala quando alguém questiona ou brinca que, mas vocês estão ganhando em euro, é que ok, mas a gente também tá gastando em euro. Eu nem vou entrar aqui no mérito de custo de vida e tal, porque isso é conteúdo para outro vídeo, mas o que eu quero dizer para vocês é, tenham em mente que a moeda na qual você vai ser pago é a mesma na qual você vai gastar. Então sim, é óbvio que se você tá pensando em morar fora, você tem que levar em consideração o salário, mas sempre pensando no custo de vida do país para o qual você vai, e não na conversão de quanto isso valeria em reais. Além de que a gente não pode esquecer que dinheiro não é tudo, né, gente? Mesmo que você tenha um bom salário, tem vários outros fatores que podem sim tornar a vida fora do Brasil mais difícil. E é aí que a gente vai para o nosso próximo tópico. Porque já que a gente está falando de fatores que dificultam a nossa vida fora do Brasil, não tem como não falar do idioma, né? Pra mim, hoje, o idioma tem sido uma das maiores dificuldades aqui. Primeiro porque eu não falava absolutamente nada de alemão antes da gente mudar pra cá. E segundo que não tem como não falar que alemão é uma língua difícil, né, gente? Mesmo que você seja fluente na língua do país que você tá, nunca vai ser a sua língua materna. E vão ter sim coisas que você vai acabar não conseguindo expressar da forma que você gostaria. Inclusive me perguntam muito sobre inglês, que é outra coisa sobre a qual todo mundo se ilude. As pessoas sempre dizem, ai, na Europa todo mundo fala inglês, você não precisa se preocupar não. O que é verdade? Se você vem para a Europa para passear e para conhecer lugares turísticos que estão preparados para receber turistas. Mas se você vem aqui para morar, as coisas são bem diferentes. Até porque logo que você chegar, você vai ter que resolver 1 milhão de burocracias. E o ponto é que mesmo que você fale inglês, que você esteja numa região que fale inglês, ter que resolver todas as burocracias de chegada no novo país numa língua que não é a sua língua materna pode ser extremamente estressante. O que nos leva para o nosso próximo tópico, que é justamente burocracias.
E sobre isso acho que eu posso falar com propriedade, porque a Alemanha é um país extremamente burocrático, mas independente do país para o qual você vá, com certeza quando você chega lá, você vai ter que resolver uma porrada de burocracia. Absolutamente tudo que a gente teve que resolver aqui até hoje foi sempre em alemão. E como vocês já sabem, porque eu já contei pra vocês, a Alemanha ainda é um país que adora cartas. Principalmente quando você acabou de chegar, é no mínimo uma carta por dia. E aí, no nosso caso, as cartas chegam o quê? Em alemão. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que o visto é só a ponta do iceberg? Pois bem, quando você chega num país novo, você vai ter um zilhão de coisas pra resolver. Desde contratar uma operadora de celular, até se registrar na prefeitura e alugar um apartamento e dar entrada na sua permissão de residência. E são coisas que parecem super tranquilas, mas que não é tão tranquilo assim, principalmente quando você está tendo que resolver todos ao mesmo tempo. E não sei se é uma particularidade da Alemanha ou da pandemia, ou da Alemanha com pandemia, mas a gente sentiu que aqui, comparado com o Brasil, as coisas demoram muito mais para serem resolvidas. Até porque, às vezes, para, sei lá, alugar uma casa, você precisa de um documento, que precisa de um outro documento, que precisa de um comprovante de residência, que no caso você não tem porque você está tentando alugar uma casa. Enfim, venham com os mantras preparados, porque pode ser, sim, uma fase bem estressante. Gente, se vocês soubessem o tanto de treta que a gente teve para conseguir abrir uma conta no banco, inclusive eu nem vou entrar muito no detalhe disso aqui porque tá no próximo vídeo de perrengues. E aí vamos para outra coisa que me perguntam muito, que é sobre viagens. E sim, gente, é claro que aqui é muito mais barato e muito mais fácil viajar para vários lugares. Mas às vezes as pessoas se deslumbram com isso quando pensam em morar fora. E esquecem que a partir do momento que você se muda para um país novo, você vai ter uma rotina normal. Você não vai estar lá a passeio. Afinal, agora a sua casa é aqui. E principalmente no primeiro ano ali, você ainda vai estar fazendo a sua vida, vai ter que se preocupar em comprar móveis, e comprar roupa de cama, em comprar coisas para casa. Fora que se você tiver um trabalho, você não vai poder viajar a qualquer momento, né? E aí às vezes as pessoas falam, mas vocês podem viajar de final de semana, é tudo tão pertinho. E sim, gente, é perto, mas quando você tem uma rotina normal, que você tá trabalhando, às vezes chega o final de semana, você tá cansado, você não vai querer, pegar um avião e viajar. Então, infelizmente, morar fora do Brasil não é viagem toda semana. Gostaria que fosse, mas não é. E agora vamos falar sobre recomeços? E acho que esse tópico se aplica para qualquer que seja a circunstância pela qual você esteja mudando de país, tá? Pra mim tá sendo um recomeço tanto quanto pro Gui, que já veio com o trabalho. E mesmo que a gente já morasse junto no Brasil, que a gente já tivesse a nossa casa lá, aqui a gente teve que começar tudo do zero. E se eu puder dar um conselho pra vocês sobre recomeçar, e isso vale pra qualquer lugar, tá? Meu conselho é, sejam humildes e pacientes. Humilde pra entender que você tá fora da sua zona de conforto, que às vezes você vai precisar dar passos pra trás antes de conseguir se recolocar na sua carreira, por exemplo. No Brasil, eu e o Gui trabalhávamos, nós dois tínhamos bons empregos, com bons salários, e a gente veio pra cá onde só o Gui tá trabalhando e tá tudo bem, sabe? No meu caso, por exemplo, eu tô tendo muita dificuldade pra achar um emprego na minha área aqui, mesmo sendo super qualificada no Brasil. E dependendo do que acontecer, talvez quando você chegar aqui, trabalhar na sua área nem faça mais sentido pra você. Muitas vezes, se você precisar aprender o idioma, você ainda vai ter que voltar para o patamar de estudante, que não é algo que é fácil para todo mundo. Você precisa ser humilde para pedir ajuda, se você precisar de ajuda, porque você está num lugar totalmente novo. E você precisa ser humilde até para fazer novas amizades, porque também vai ser um recomeço nesse sentido. No meu caso, o próprio canal diz muito sobre o meu recomeço aqui. Foi e está sendo a minha válvula de escape e a minha forma de expressar tudo o que está acontecendo e que está passando pela minha cabeça nesse processo de mudança de vida. E junto com o recomeço vem o quê? O processo de adaptação. Você precisa se adaptar ao clima, à comida, as pessoas e a cultura do país no qual você tá. Tem muitos lugares que não tem muito sol no inverno, que é o caso de Hamburgo, por exemplo. E acho que vocês até já me viram zoando com isso lá no meu Instagram, porque aqui quando aparece um pouquinho de sol é pra comemorar e sair na rua pra aproveitar o sol, entendeu? Gente, olha que louco esse negócio aqui, ó. Vocês estão vendo? Chama sol. Eu tinha esquecido. E principalmente pra gente que é brasileiro, falta de sol faz diferença sim, viu? Hoje em dia, com certeza, eu valorizo muito mais o sol do que eu valorizava quando eu tava no Brasil.
Inclusive aqui a gente precisa tomar algumas vitaminas para não sofrer de fato com a falta do sol. E além de não ter muito sol, tem também a questão da mudança da luminosidade. Agora já tá começando a voltar ao normal aos poucos, mas teve uma época que às 4 da tarde já tava tudo escuro. E aí parecia que fazia mó tempão que tava à noite já, eu já tava com vontade de dormir. Quando eu olhava no relógio ainda era 7 da noite. E pode parecer que não, mas isso acaba afetando muito a rotina. No meu caso, isso deu uma tiltada ali na minha cabeça. Acho que principalmente por eu não estar trabalhando e não ter uma rotina bem definida de que horas acordar, coisas pra fazer e tal, minha cabeça deu uma bugada. Inclusive, eu tinha até parado com a terapia por recomendação da minha própria terapeuta, porque eu tava benzão, mas aí nessa época eu precisei voltar, porque não tava fácil. E conversando com outras pessoas, eu acabei descobrindo que isso é muito mais normal do que a gente imagina. Por isso a gente precisa preparar o psicológico pra isso também. Óbvio que você ainda vai ter os seus amigos no Brasil, mas você também vai precisar de amigos no novo país, até por uma questão de sobrevivência, gente. Se a gente não tivesse feito amigos aqui logo que a gente chegou, com certeza as coisas teriam sido muito mais difíceis, tanto em relação a ter contato com outras pessoas, quanto em relação a precisar de ajuda mesmo. Em geral, a maior parte dos nossos amigos aqui são brasileiros, o que faz com que acabe sendo muito mais fácil a gente se relacionar com eles. E, em geral, também são pessoas que já passaram ou estão passando pelo mesmo processo que a gente, mas a gente também tem amigos que não são brasileiros. E isso é algo com que é preciso se adaptar, porque as relações são diferentes. Principalmente para nós brasileiros, que somos extremamente calorosos, e aí você conhece a pessoa num dia, no dia seguinte ela já tá na sua casa, vocês já são super amigos. Não funciona assim em todas as culturas. A gente tem amigos aqui muito queridos que não são brasileiros e que a gente ama, mas é difícil de explicar, mas é uma relação diferente. E, gente, o tópico comida / culinária também pode ser um fator que atrapalha a adaptação de algumas pessoas num novo país. Pra ser sincera, foi algo com que eu fiquei preocupada quando a gente estava para mudar pra cá, porque a Alemanha é conhecida por ser a terra da salsicha, do porco, da batata, e tirando a batata eu não como as outras duas coisas, né? Mas eu e o Gui não tivemos nenhum problema com isso, inclusive já falei aqui no outro vídeo que pra mim, que sou vegetariana, eu acho muito mais fácil achar alimentos e achar coisas que eu gosto de comer, que eu posso comer aqui, mas cada um tem as suas preferências, né? Inclusive, morar fora acaba fazendo com que muitas pessoas passem a valorizar mais o próprio país e às vezes até decidindo voltar, seja por saudade da comida, do clima ou até mesmo das pessoas, mas também porque muita gente acaba se frustrando quando descobre que alguma coisa não funciona aqui, ou não funciona tão bem quanto no Brasil. Porque sim, gente, isso existe. As coisas no exterior não funcionam 100% como a gente às vezes imagina que funcionem. Tem várias coisas que às vezes funcionam melhor no Brasil e a gente acaba só se dando conta quando a gente chega aqui. Então, tenham em mente que nenhum lugar vai ser perfeito. Qualquer país, qualquer cidade vão ter coisas positivas, mas também vão ter coisas negativas e coisas com as quais vocês não vão se adaptar. E aí, cabe a você aprender a dosar as coisas boas de ambos os lugares, dar uma ignorada em umas coisas ali e aprender a lidar com as coisas ruins. Inclusive, pouca gente fala sobre a solidão de ser imigrante. Solidão pode soar como uma palavra forte, mas não quer dizer que você vai ficar abandonado e sozinho. Acho que a gente teve muita sorte porque a gente veio junto, né? Eu e o Gui. Então, na pior das hipóteses, eu tenho o Gui e ele tem a mim. Mas não é fácil estar longe da família e dos amigos. E como eu falei, as relações aqui acabam sendo diferentes. Então, às vezes, mesmo que você não tenha nenhum problema para fazer amizades no Brasil, pode ser que quando você chegue aqui não seja assim tão fácil. Eu sou muito grata porque a gente tá aqui há 6 meses e a gente teve, acho que, muita sorte, porque a gente conheceu muitas pessoas muito legais e muito especiais e a gente se ajuda e tá todo mundo no mesmo barco. Mas não tem como não sentir falta das pessoas que ficam, sabe? Fazer chamada de vídeo nunca vai ser a mesma coisa que tá perto. E você tem que ter na cabeça que você vai acabar perdendo alguns momentos importantes, tanto bons quanto ruins. Não vai ser legal não estar lá quando seus amigos estiverem reunidos para fazer um churras ou quando for aniversário de alguém. Se algo acontecer com você, se algo acontecer com a sua família, não vai ser tão fácil, às vezes nem vai ser possível correr para lá. Eu moro fora de casa desde os 17 anos e nunca foi fácil, mas eu sabia que na pior das hipóteses meus pais iam correr para me acudir ou eu podia ir para casa no final de semana. E tendo aqui, não tem como. E isso faz com que às vezes a gente se sinta sozinho mesmo tendo muitas pessoas especiais aqui. Tem dias que alguma coisa acontece ou que eu só acordo e eu queria o abraço da minha irmã. E eu posso abraçar 1000 pessoas aqui que não vai ser o abraço dela.
Essa sou eu, gente. Pra quem não me conhece, eu sou chorona. Então é por isso que eu digo que viver no exterior exige muita coragem e muita resiliência. Não é fácil decidir largar tudo e recomeçar em outro país. E tenham em mente que a vida no exterior pode ser uma experiência incrível, como eu sinto que tá sendo pra mim. Mas não se iludam achando que é tudo um conto de fadas. Aqui vão existir problemas, assim como em qualquer outro lugar do mundo. Parece óbvio, mas já aconteceu de eu comentar, por exemplo, que eu tava mal por alguma coisa e eu vi coisas do tipo, ai, mas pelo menos você tá na Europa. Parece que quem mora fora não tem o direito de ficar chateado com alguma coisa ou de ter um diabetes, sabe? Quando, na verdade, por todos os motivos que eu já falei aqui ao longo desse vídeo, é muito mais provável que a gente tenha dificuldades aqui do que a gente teria no Brasil, por exemplo. Além do que, gente, em qualquer país que não seja o seu, você vai ser sempre imigrante. E isso é algo que você precisa ter muito em mente. Por mais que você fale a língua, por mais que você tenha um bom emprego, você vai continuar sendo imigrante. E, gente, só quem mora em outro país para saber a sensação que é receber uma carta com o emblema do governo. Você abre a carta, vê que tá tudo em alemão, até você traduzir e conseguir entender o que estava escrito, você já morreu e voltou umas 5 vezes. Principalmente a gente que tem o trauma lá de ter sido barrado no aeroporto, sempre que chega uma carta do governo eu penso, fudeu, vou ter que voltar. No final das contas nunca é nada, mas vai saber, né? Além disso, essa mentalidade de sou estrangeiro, não estou no meu país, é necessária. Porque pode acontecer de terem coisas no país que você tá que não vão te agradar, mas que vai ser algo muito cultural do país. E aí não vai adiantar você reclamar ou você querer que as pessoas mudem algo que é cultural deles porque você não tá acostumado com isso no seu país. E pode acontecer com algumas pessoas dessas situações incomodarem tanto a ponto de elas quererem voltar. E gente, tá tudo bem. Quando a gente começou a materializar a ideia lá de mudar de país, a gente começou a fazer nossa listinha de prós e contras, a gente parou pra pensar, tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer? E a gente pensou, alguma coisa pode dar errado, ou a gente pode não se adaptar e a gente vai ter que voltar. E a gente parou e pensou, tá, beleza. E ter esse pensamento faz muita diferença. Porque muita gente tem vontade de morar fora, tem vontade de ter essa experiência em outro país e fica preso no ai, mas e se? A gente sempre teve na nossa cabeça que, cara, na pior das hipóteses, a gente pode voltar pro Brasil e recomeçar a nossa vida lá. E isso não é um sinal de fraqueza, nem que você não é bom o suficiente. Às vezes é só que você precisou dessa experiência para entender qual era o lugar que te fazia mais feliz. Hoje em dia, eu não me vejo morando no Brasil de novo. Eu amo aqui, eu amo Hamburgo, vocês já estão cansados de saber. Mas também não sei se a gente vai ficar na Alemanha para sempre, a gente pretende, mas a gente não sabe. Então, para quem pretende, para quem pensa em morar fora, se quiserem um conselho, se entregue à experiência. Eu falei demais nesse vídeo, desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E de novo, eu não fiz esse vídeo com o intuito de que ninguém desista de morar no exterior, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, esse vídeo é para quem tem vontade de morar no exterior, entender e poder se preparar para as dificuldades que podem aparecer. Se alguém tivesse me dado esses conselhos antes da gente mudar para cá, provavelmente as coisas teriam sido muito mais fáceis. Então não esquece de deixar o seu like e me conta aqui nos comentários se você tem vontade de morar fora e o que te impede de morar fora. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!